Olá, igreja, estou aqui hoje para trazer uma breve palavra. Espero que Deus fale com cada um da mesma maneira que falou comigo. Gostaria de estar lendo o texto de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 ao 18, que diz o seguinte: Jamais vos coloqueis em julgo desigual com os descrentes, pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que parceria pode se estabelecer entre o crente e o incrédulo? E que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Porquanto somos santuários do Deus vivo, como declarou o próprio Senhor. Habitarei neles e entre eles caminharei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, versículo 17, portanto, sai do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada que seja impuro, e eu vos receberei. Serei para vós pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Queria começar dizendo que é impossível vivermos o verso 18 antes de entendermos o verso 17. Como assim? Quando nós lemos o verso 18, nós vemos uma promessa de Deus, onde Ele diz que será para nós pai e nós seremos para Ele como filhos. Mas no verso 17 nós vemos que existe uma certa condição para isso. E qual seria essa condição? Ele vem dizendo, portanto, sai do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada que seja impuro, e eu vos receberei. Quando nós vemos isso, nós precisamos entender uma coisa que é muito importante. A igreja, ela não foi feita para se submeter às condições do mundo. A igreja, ela não foi feita para se quebrantar às opiniões e ideias que o mundo tem. A Bíblia diz que nós não devemos nos conformar com o mundo, mas transformar ele com a renovação da nossa mente. O que isso quer dizer? Que muitas das vezes é imposto diante de nós como igreja, é imposto em situações às vezes individuais ou até mesmo no conjunto que forma a igreja, coisas, ideias e princípios que o mundo quer que nós engolimos de goela abaixo. Só que nós precisamos nos impor, nós precisamos entender isso para que não haja em nosso meio um jugo desigual. Nós precisamos entender que há uma grande diferença entre o mundo pensa e o que nós pensamos, porque o que nós pensamos é fundado nos princípios de Deus, nos princípios que a Bíblia nos ensina. E nós precisamos entender de uma vez por todas que homossexualismo é pecado, que adultério é pecado, que fornicação é pecado, aborto é pecado, e não existe técnicas, nem jeitos e nem princípios para se colocar isso no meio da igreja. Não existe métodos que se possam ser criados, não existe ideias que possam ser criadas para que certas coisas entrem no meio da igreja. E onde mora o perigo disso? O perigo está justamente quando nós, muitas das vezes, aceitamos essas ideias, aceitamos esses pensamentos e tentamos fazer com que a igreja fique mais palatável, tentamos fazer com que a igreja fique mais atraente para as pessoas que estão no mundo, para que as pessoas que estão lá no mundo possam vir para a igreja sem antes entender que elas precisam se separar para que elas possam ser chamadas de filhos de Deus. Nós precisamos atrair pessoas, não para um tempo. Nós precisamos atrair pessoas para a paternidade de Deus. Nós precisamos atrair pessoas para o seio, para a mão de Deus e não para enchermos templos. Nós precisamos entender que muitas das igrejas hoje, infelizmente, agem dessa maneira, mas que a Igreja Batista Memorial em Manguinhos, será diferente. Será diferente sempre, a cada minuto, a cada dia. O nosso pensamento não pode ser atraído por isso. Nós precisamos entender que não é templos pintados de preto, com luzes, neons, brilhando para tudo que é lado, que vai atrair jovens para a igreja.
Porque nós não precisamos atrair jovens para uma igreja, nós precisamos atrair jovens para a paternidade de Deus. E onde mora o perigo disso? O perigo mora em, muitas das vezes, estarmos criando gerações, estarmos criando pessoas que serão o futuro da igreja, que acham ser filhas de Deus e que chamam a Deus de Pai a todo momento, só que não tem Deus as chamando de filhos. O que nós precisamos fazer é trazer pessoas para a paternidade de Deus. Nós precisamos nos colocar na paternidade de Deus. E quando nós entendermos isso, quando nós entendermos a seriedade de andarmos no jugo desigual, a importância que tem, o perigo que isso nos traz de andarmos em jugo desigual, nós vamos nos colocar na real posição que Deus quer, que é de filhos e filhas dele. Então, o que eu tenho para dizer hoje é o seguinte, que nós precisamos, dia após dia, rever os nossos conceitos, rever os nossos princípios, rever tudo aquilo que nós gostamos, que nós achamos que é correto, entender se isso se aplica aos princípios da Bíblia, aos princípios de Deus, e abolir do nosso vocabulário aquela famosa frase: ah, mas não tem problema, não tem nada a ver, qual é o problema disso? Qual é o problema disso? O problema é que nós somos separados. Quando nós nos colocamos na posição de dizer que nós somos filhos de Deus, nós automaticamente precisamos entender o seguinte, que nós temos que sair do meio de tudo que é pecaminoso. Nós temos que abrir mão de tudo que é errado para nós podermos nos colocar na posição de filhos e filhas de Deus. Eu espero que essa palavra tenha falado contigo e que o Senhor possa tocar ao nosso coração dia após dia para nos afastarmos do jugo desigual, para nos afastarmos de tudo aquilo que o mundo joga diante de nós. E eu desejo do fundo do meu coração que você tenha um ótimo dia, que Deus abençoe a sua vida. Amém.